Fusão nuclear é a junção de átomos que têm núcleos leves. Da junção desses átomos resulta um átomo com um núcleo mais pesado. Submetido a uma temperatura bastante elevada, o deutério e o trítio, que são isotopos de hidrogênio, se unem. Dessa união resulta a liberação de uma grande quantidade de energia e são formados núcleos de hélio. Reator de fusão nuclear. A fusão nuclear libera bastante energia. Por esse motivo, há um compromisso muito grande da comunidade científica em tornar possível a energia nuclear como uma opção energética a partir do processo de fusão. Para esse fim, é necessário um reator capaz de produzir e controlar a fusão nuclear. Tokamak é o nome que se dá aos reatores que estão sendo desenvolvidos em vários outros locais do mundo. Fissão nuclear. A fissão nuclear é o processo de divisão do núcleo de um elemento químico pesado em dois outros elementos mais leves e de massa mais aproximada. Esse processo possui baixa probabilidade de ocorrer naturalmente, mas um elemento pode ser forçado a dividir-se por meio do recebimento de energia, ou sendo bombardeado por um nêutron. O elemento mais utilizado na fissão é o urânio. 6 gramas desse elemento podem render 5,2 vezes 10 elevado por 22 MeV, energia suficiente para manter uma pequena residência por um dia completo. A fissão nuclear já é utilizada para a produção de energia, mesmo que não seja uma forma limpa de produção, já que após a fissão, elementos radioativos são gerados. Um exemplo de elementos perigosos gerados após a fissão é o bário. A fissão nuclear é um processo que consiste na divisão do núcleo de um átomo em dois menores. Ele pode acontecer de maneira natural, porém é extremamente raro. Geralmente, ele é feito de maneira artificial em usinas nucleares, no qual o núcleo de um elemento pesado é bombardeado por um elétron em alta velocidade, assim se dividindo em dois. O elemento mais utilizado na fissão nuclear é o urânio. Para se ter uma ideia, 6 gramas desse elemento podem render mais de 5,2 vezes 10 elevado a 22 megaelectronvolts, que é o número 52 seguido de 21 zeros, que é energia suficiente para manter ligada uma pequena casa por um dia completo. A fissão nuclear é muito utilizada na nossa sociedade e possui diversas aplicações. Uma delas é, por exemplo, na medicina, no qual a radioatividade resultante da fissão é utilizada em raio-x e até no tratamento de tumores. Outra delas é na produção de energia, no qual a fissão nuclear se torna uma alternativa mais viável na produção de energia, pois é mais eficiente e limpa, porque não produz gases. Os reatores nucleares que a produzem são capazes de controlar a violência do processo, desacelerando a ação dos nêutrons para que não ocorra uma explosão. Esse tipo de energia é dado o nome de energia nuclear. Outra aplicação da fissão nuclear é na produção de bombas atômicas, sendo essa a mais perigosa delas. As bombas atômicas funcionam em decorrência dos processos de fusão e fissão nuclear e têm um alto poder de destruição. Porém, mesmo tendo diversas aplicações vantajosas para a sociedade, como na medicina, a energia produzida nas usinas nucleares em decorrência da fissão dá origem ao lixo nuclear. Assim, o principal prejuízo da sua aplicação é o risco de acidente em decorrência da utilização do material radioativo. O contato com esses resíduos pode levar ao surgimento de diversas sequelas, como câncer, mutações genéticas e até mesmo a morte. Um dos exemplos mais lembrados de acidentes foi o acidente que aconteceu aqui no Brasil, em Goiânia, com o elemento césio-238, um isótopo de césio extremamente radioativo. Ele resultou na morte de 4 pessoas e em diversas vítimas ao longo do tempo. Outro exemplo também foi o acidente que aconteceu na usina de Chernobyl, na Ucrânia, no dia 26 de abril de 86. Foi considerado o mais grave da história da energia nuclear, causando enorme liberação de resíduos nucleares, que até hoje liberam radiação e constituem diversas sequelas para as pessoas que moram ao redor e na própria cidade. No século 22, o cientista inglês James Chadwick descobriu os nêutrons, que alguns anos mais tarde seriam profundamente estudados por Enrico Fermi.
As pesquisas de Fermi mostraram que, por não possuir carga elétrica, os nêutrons poderiam ser utilizados como projéteis em experimentos nucleares, pois não sofreriam interações de cunho elétrico. Diferenças entre fissão e fusão. A fusão nuclear é um processo em que dois núcleos leves se combinam, formando um único elemento mais pesado, liberando grandes quantidades de energia. Na fusão nuclear, a energia é gerada através da divisão de um núcleo pesado e instável em dois núcleos mais leves. Uma vantagem da fusão está nos resíduos radioativos.